Graça e paz, queridos. William já fez a introdução da mensagem, quase terminou ela também. Já podemos quase dispensar o pregador aqui, porque um tanto daquilo que ele falou está hoje dentro daquilo que nós queremos transmitir. Mas uma das frases que tem nos assolado muito, e temos talvez escutado muito, ou talvez até como pais temos usado, uma frase do tipo assim: a vida não é justa. E quer queira, quer não, muitas coisas acontecem que ao nosso ver, elas são injustas. Desde pequenininho a gente já olhava para os amiguinhos, olhava para aquilo que eles tinham e aquilo que nós não tínhamos. E aí a gente ficava dizendo assim: puxa, mas é injusto eles terem e nós não. E aí os pais vinham com essa, né? Mas a vida não é. A vida às vezes é injusta e pronto. Quantas vezes quando acontecem certas coisas, como o Will apresentou, acidentes, a gente fica pensando: puxa, isso não é justo. Não deveria estar acontecendo. E o problema é que nós, como cristãos, ainda vamos um pouquinho adiante. Se nós dissermos que a vida não é justa, e nós ainda vamos adiante e dizemos que Deus é o doador da vida, começamos a olhar: será que Deus não é justo? E aí pensamos assim: puxa, mas temos ouvido seguidamente que Deus está no controle de todas as coisas. Mas que controle é esse, se ainda assim acontecem essas coisas? Até lembrando um pouquinho, quando eu estava me fazendo essas perguntas, eu lembrei que Craig Hill, no Veredas, num dos Veredas, ele até expõe dizendo assim: não, Deus não está no controle, no sentido assim de não nos tem como marionetes e não tem tudo num botãozinho e fica provocando as coisas. Não. Deus não tem prazer em nos prejudicar, Deus não tem prazer em nos, de alguma forma, trazer alguma coisa negativa. Mas realmente, as coisas que acontecem ao nosso redor nem sempre são justas. E aí nós precisamos aprender a ver como nós vamos agir com isso. E eu gostaria de buscar uma pessoa do Antigo Testamento que algum dia teve que se deparou com essas perguntas. A vida é justa? Deus é justo? E esse indivíduo, esse sujeito, essa pessoa, se chama Asaf. Era um dos amigos e não dá para chamar funcionários, né? Um dos levitas na época de Davi, né? E era um dos líderes, né? Era um dos que estava à frente disso. E a gente fica pensando: puxa, esses líderes de repente estarem diante dessas situações, mas Asaf estava. E o que ele traz isso num texto específico que é encontrado em Salmo de número 73. A impressão que dá que ele escreve esse salmo depois que ele passou por todo esse turbilhão. Mas, independente se foi impressão ou não, a gente pode aprender muita coisa a partir dele. E ele começa o texto, parece o pastor Werner falando aqui na frente, né? Ele já começa dizendo assim: verdadeiramente Deus é bom. Não é o pastor Werner falando? Acho que ele deve ter escutado alguma pregação dele aqui, porque ele sai direto dizendo assim: Deus é bom. Deus é bom para Israel, Deus é bom para aqueles que têm coração, para com os limpos de coração. A pergunta que se faz é se essa frase é uma conclusão em cima daquilo que ele experimentou, ou se era apenas uma frase retórica dizendo assim: realmente, nós temos que partir do pressuposto Deus é bom. Para os outros. Porque e aí Asaf continua no texto, ele diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos.
Aqui Asaf expõe o seu problema. Ele diz assim: eu quase fui para a fita. Eu quase chutei o balde. Eu quase desisti de tudo. E o motivo disso está nessa última, no versículo 3, onde ele diz assim: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. A situação de Asaf talvez seja uma situação específica, mas que está muito próxima dos nossos dias. Asaf tira o foco de Deus e começa a observar as pessoas e descobre algo. Tem gente que vive muito melhor do que eu, e o pior, nem são crentes. Não dizimam, não vão todo domingo para a igreja, não oram todo dia antes das refeições, nem pensam em fazer devocionais todas as manhãs. E se eu olhar para eles, veja como que ele descreve essas pessoas. Se eu olhar para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, inédio, farto, né? Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Quando Asaf olha para essas pessoas, ele começa a perceber que essas pessoas parecem sim que prosperam, parece que estão avançando, parece que tudo dá certo para eles. Ele olha para essas pessoas, ele olha para as situações ao redor e diz: puxa, parece que eles não têm problemas. E quando tem suficiente para resolver a questão. Eu sei que aqui entre nós ninguém fez isso, ninguém olhou para outras pessoas e ninguém começou a se comparar com outras pessoas. Isso deve ter acontecido só com ele e comigo. Mas será que ao olharmos para as coisas ao nosso redor, nós não começamos a focar, a olhar para essas coisas que parece que estão fora, parece que dão tudo certo para os outros e para nós não? E ele continua falando ainda. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhes fantasias, montejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. E vamos adiante, que ele ainda continua falando ainda. Contra os céus desandam a boca, e sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta a favor deles. E os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Aqui Asaf está falando de líderes talvez de nações, líderes de povoados, e dizendo assim: puxa, eles nem pertencem a Deus, não fazem as coisas de Deus, e estão indo bem. Para entender melhor isso, basta a gente pensar um pouco na história de Israel. A história que diz que Deus escolheu um povo para ser o grande povo dele, para ser o povo modelo. Deus escolhe a Israel para que as pessoas olhem para Israel, vejam como elas vivem com Deus, vejam como elas têm um relacionamento privilegiado com Deus e digam: eu também quero isso. Agora Asaf olha para eles e parece que está tudo o contrário. Dizendo: poxa, os outros estão indo bem. O que acontece? E o interessante é que ao fazer ao olhar para esse lado, a gente percebe que essas pessoas, inclusive, às vezes até fazem chacota de Deus. Diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que estão, é difícil de ler aqui, eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Asaf percebe que esse pessoal é um pessoal que, além de não conhecer a Deus, eles ainda zombam de Deus. Eles ainda tiram Deus da frente, eles ainda começam a querer se colocar acima de Deus. Parece que tudo dá certo para eles.
E qual é o resultado disso quando eu começo a me comparar demais com essas pessoas? O efeito imediato disso é o que nós vemos no versículo 13, onde diz assim: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Asaf parece que vai entrando num redemoinho, porque à medida que ele vai se comparando com essas pessoas, ele vai olhando para essas pessoas, ele começa a questionar a sua própria vida. E diz assim: será que vale a pena? Vale a pena eu seguir esse Deus então? Vale a pena eu fazer tudo isso que eu estou fazendo? Vale a pena eu vir para a igreja dizimar? Vale a pena eu orar? Vale a pena tudo isso? Se os outros estão melhor? Se os outros têm mais? E ele continua dizendo assim: se eu pensar em falar tais palavras, Jair teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, eu achei muito pesada a tarefa para mim. Interessante que vem uma perspectiva, ou melhor, talvez uma falta de perspectiva. Por que eu faço o que eu faço, se eu não tenho o que eles têm? Vale a pena? Eu vivo uma vida reta, tento levar a sério o que aprendo da Bíblia, a gente acaba, e aí começa a questionar Deus. Na realidade, eu acho que não é questionar. Na realidade, a gente começa a acusar a Deus. Deus, na tua palavra diz. Deus, na tua palavra diz. E a gente parece que começa a olhar para Deus com uma menção de desprezo, seria falar demais. Mas a gente já olha para Deus com um jeito assim: Deus, você não está fazendo a tua parte. Muitas vezes, a gente tem escutado da frente, tem escutado que Deus tem falado na sua palavra: puxa, o que você planta, você colhe. Deus é galardoador daqueles que eu amo, daqueles que creem nele, e tudo isso. Você diz: puxa Deus, cadê tudo isso? Onde está o problema? Onde está a questão? Chegamos a um ponto onde que esse salmo ele não está preocupado com uma questão teológica, e sim uma questão relacional. E no caso de Asaf, se ele continua crendo em Deus, se ele continua acreditando que Deus assim mesmo continua sendo Deus, ele precisa de uma resposta. E essa resposta vem no versículo 17, onde ele diz: até que entrei no santuário de Deus. Queridos, muitas vezes nós, com uma perspectiva errada, começamos a fomentar essa perspectiva, e isso acaba nos levando mais para baixo, e a gente com isso começa a fomentar, e é como que se fosse uma espiral, mas uma espiral que nos puxa para baixo. Até chegar a um ponto onde que a gente quebra esse círculo vicioso de olhar para as circunstâncias, olhar para as injustiças, olhar para a gente mesmo. Parece que a gente precisa quebrar esse círculo vicioso, ou como o alemão chama, esse círculo do diabo. E Asaf descobre onde ele pode fazer isso. Ele vai no santuário. Não que Deus estivesse apenas ali, mas ele vai em algum lugar onde que ele pode parar, onde ele pode estacionar, onde ele pode dar um stop nos seus pensamentos e dizer: espera aí, deixa eu olhar para esse Deus, deixa eu falar com esse Deus, deixa eu ver o que esse Deus tem a falar comigo. E inicialmente, ele ainda está um pouco influenciado pela sua mentalidade, e ele diz: e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição.
como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Quando ele se dá conta que ele estava entrando por um caminho de condenação a Deus, de questionamento, num questionamento negativo, eu não digo que nós não possamos questionar Deus. Davi fez isso muitas vezes, Asaf em outras situações também. Chegar para Deus e dizer, Deus, como é que é isso? Como é que funciona isso? Deus, mas sempre com uma perspectiva de saber que Deus é Deus e nós não. Mas quando nós começamos a olhar para essas injustiças, parece que nós perdemos essa expectativa. Aliás, alguns versículos adiante, Asaf diz... Vou pegar um aviso adiante. Ele diz assim, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional na tua presença. O que Asaf está dizendo? Eu estava como que tapado. Eu estava como que cego. Esse termo irracional é como se fosse um animal selvagem. Um animal que talvez alguns conheçam a história que conta em Daniel de Nabucodonosor, que Deus permite que ele fique 7 anos vivendo como um animal selvagem. E aí quando ele volta, ele diz exatamente isso. Eu não conhecia esse Deus, agora eu conheço. Então essa ideia de olhar para Deus e começar a perguntar, Deus, o que é verdade, o que é realidade? Não é... Nesse caso aqui, Asaf começa a perguntar, mas não que a gente tenha que, não que nós sejamos adeptos de ficar querendo um consolo barato, vendo o fracasso de pessoas grandes ou de situações terríveis que passam. Nós temos aí no Brasil histórias de empresários que tinham grandes riquezas e de repente não tem mais. Jogadores de futebol que ganharam muito dinheiro, que hoje em dia não tem nem dinheiro para pagar a pensão da ex-esposa. Mas não é esse o foco desse texto. Porque, de novo, essa perspectiva poderia nos tornar alguém sádico, alguém do tipo, oba, eles também se deram mal. Mas esse não é o ajuste que nós precisamos. Não é aí que temos que parar. É aqui que começa a reviravolta de Asaf. Quando ele para de olhar para as coisas em volta, quando ele para de olhar para as pessoas, para as injustiças, e ele começa a olhar para Deus e diz, todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quando Asaf olha para Deus, quando ele foca em Deus, ele começa a descobrir o que ele tem nesse relacionamento com Deus. E a essas alturas ele talvez não esteja nem preocupado inicialmente se ele tem algo e os outros não, do tipo assim, eu tenho, você não. Não. Ele está agora reconhecendo o que ele tem em Deus. O que ele alcançou em Deus, quais são as questões que ele alcançou em Deus, porque até agora, e isso é uma coisa interessante, quando a gente começa a ficar olhando para as injustiças, para essas coisas, a gente começa a desfazer de tudo aquilo que a gente tinha. A gente desfaz de tudo aquilo que a gente conseguiu. E aqui Asaf descobre, puxa, na realidade o que eu tenho em Deus, o que eu sou em Deus, ou como falaríamos em termos do Novo Testamento, o que eu sou em Jesus. Nós temos em Jesus uma identidade que ninguém pode nos roubar. Nós temos em Jesus uma identidade, um propósito, um destino. Nós tivemos ontem aí o seminário Veredas falando vencendo a ira. E um dos pontos básicos desse vencendo a ira é justamente você se assegurar na sua identidade. A identidade que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Então, às vezes, é ali que está o nosso problema.
É ali que nós temos a dificuldade. Sabe, nós temos em Deus uma esperança. Nós temos em Deus, apesar de acontecerem coisas que nós não gostaríamos, nós temos onde agarrar. Nós temos onde buscar um consolo. Nós temos onde buscar um renovo. E às vezes isso parece tão superficial ou tão pouco. Mas quando você vê o desespero de uma pessoa que perdeu totalmente o sentido da sua vida, o desespero de uma pessoa que simplesmente diz: eu não quero mais viver. Não tem mais esperança, não tem mais paz, não tem mais nada. A única perspectiva que tem é tirar a vida. Nós, num relacionamento com Deus, numa situação como essa, ainda sempre temos uma possibilidade de buscar em Deus um novo ânimo, uma nova opção, uma nova perspectiva de vida. Mesma questão que o Arthur falou na semana passada, no vídeo, que Jesus está voltando logo. Até nisso é a nossa expectativa, de nós sabermos, ok, Jesus está voltando, e nós estamos prontos. E isso, o que é isso? É o nosso relacionamento com Deus. É a nossa possibilidade de vivermos com Deus. Asaf tira quatro conclusões nesse salmo. Ele diz assim: Deus é mais importante que qualquer outro ou qualquer outra coisa. Nada se compara a Deus. E isso ele fala nesse versículo assim, que diz assim: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Segunda conclusão que ele tira, que Deus é a força que nós precisamos. Ainda que minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ele continua concluindo: Deus é justo, mas age com misericórdia e graça. Ele ainda tem esse pensamento do Antigo Testamento, mas entra nesse aspecto: os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Hoje nós ainda poderíamos dizer, essas pessoas ainda teriam chance, se nós fôssemos lá e pudéssemos falar a eles. Mas se eles não querem, esse é o destino. E por último, Deus se aproxima daqueles que se aproximam dele. Ele fala simplesmente: quanto a mim, bom estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Asaf, ele passa por toda essa turbulência, por toda essa falta de perspectiva, para depois lembrar novamente e descobrir: Deus é Deus. E é Ele que me sustenta. É Ele que me guarda. É nele que eu tenho a minha segurança. Parecido com Jó, que por muito tempo Jó tentou se justificar perante os amigos, ele tentou se justificar até diante de Deus, dizendo: eu sou justo, eu não fiz nada e tudo isso. Até que no final Deus conversa com ele e ele diz assim: tá bom, Deus, chega de eu querer me justificar. Chega de eu querer explicar tudo isso. E aí ele responde: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei e tu me ensinarás. E aí Jó traz isso no capítulo 42. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quando nós paramos e olhamos para Deus, não quer dizer que a gente se acomode com toda essa injustiça que está ao nosso redor. Não quer dizer que a gente simplesmente aceite tudo e acabou. Não.
Muito pelo contrário. Em Deus, nós encontramos a força e a atitude correta de como agir e reagir perante cada uma dessas situações. Em Deus nós descobrimos qual é o caminho. Em Deus nós descobrimos como agir corretamente. E não baseados na nossa emoção, baseado naquilo que nós simplesmente queremos. E aí sim, nós vamos voltar lá no começo, no primeiro versículo lá de novo que diz, Deus é bom. E se Asaf tivesse assistido Deus não está morto, ele diria o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Mas não apenas como algo retórico, não apenas como um clichê, mas sim como uma experiência, como uma certeza e como uma base para dar continuidade no seu dia a dia. Que a gente possa buscar nisso a nossa atitude correta em enfrentar cada uma das situações, não nos comparando com os outros, mas sim buscando o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Sim, Pai, nós reconhecemos que o Senhor é tremendo e maravilhoso. Pai, nós reconhecemos que os Teus pensamentos a nosso respeito são pensamentos de paz. A Tua vontade sobre a nossa vida boa, agradável e perfeita. Pai, reconhecemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Pai, quando nós perdemos essa perspectiva, nós adoecemos, nós Te acusamos, nós discordamos do Senhor, nós simplesmente achamos que sabemos melhor que o Senhor. Pai, perdoa-nos. Nós não queremos olhar para nós, não queremos olhar para as outras pessoas, queremos sim olhar para o Senhor. Queremos buscar do Senhor a resposta. Queremos buscar do Senhor a direção, a maneira de como devemos agir. Pai, nós queremos que o Teu propósito se cumpra nas nossas vidas. Não só nas nossas vidas, mas nas vidas daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que estão enquadrados naquele texto que diz todos, que Deus quer que todos sejam salvos. Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor. E reconhecemos, Pai, que o Senhor de forma alguma é injusto. Pai, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é amoroso, o Senhor é gracioso, misericordioso. Pai, o Senhor age muito mais com o Teu amor do que com aquilo que nós mereceríamos. Por isso, Pai, em cada uma das situações, em cada um dos desafios que estão à nossa frente nessa nova semana, Pai, nós queremos em primeiro lugar entregá-los diretamente ao Senhor e declarar que confiamos no Senhor. Declarar que é do Senhor que vamos ter a força, é do Senhor que vamos ter a sabedoria, é do Senhor que vamos ter a postura certa. E é no Senhor que nós não vamos nos acomodar, mas também não nos rebelar. Obrigado, Pai. Obrigado que nós podemos ter a plena certeza de que ao sairmos daqui, Pai, o Senhor sai conosco e nós podemos viver uma vida vitoriosa contigo. Porque o Senhor nos acompanha, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos capacita, o Senhor nos dirige, o Senhor nos guia, o Senhor nos restaura. Obrigado, Pai. Obrigado porque somos o Senhor, porque nós encontramos o sentido de vida. Por isso, Pai, sair daqui, abençoa-nos e vai, coloca a sua bênção sobre as nossas vidas. Pai, que o amor de Jesus possa realmente estar nos nossos corações, que a gente sempre busque a comunhão com o Espírito Santo, foi derramado para todos. Muito obrigado por isso. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.
Vá na paz do Senhor.